Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Série B, a segunda divisão do futebol do Brasil, que teve 2 jogos nesse domingo na sequência da 15ª rodada. E a Série B tem novo líder, é o Vila, que de virada em Goiânia, nesse domingo bateu o Avaí por 2-1. O Vila dorme o domingo na liderança da Série B. Poderá ser ultrapassado pelo Santos, que joga na segunda-feira. Mas, por enquanto, o Vila é o líder. Avaí fora do G4. Não perde há 5 jogos o Vila, hein? A Chape empatou em casa com o Brusque em 1-1 na parte de baixo da tabela. Uma vitória da Chape, apenas uma nas últimas 5 rodadas. E o Brusque, 5 empates seguidos na Série B do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, no Plantão do Paulinho, tudo sobre a segunda divisão do futebol do Brasil. Daqui a pouco eu falo dos jogos, 2-1 para o Vila contra o Avaí, 1-1 entre Chape e Brusque. Agora, a classificação atualizada da Série B, que tem o Vila como líder, 27 pontos na tabela. O América é segundo colocado, tem 26. O Santos é o terceiro com 25. É certo que, ao final da rodada, teremos ou Vila Nova ou o Santos na liderança. O Santos joga nessa segunda-feira, 8 da noite, em casa contra o Ituano. Se o Santos vencer a partida, de 25 vai a 28 pontos e ultrapassa o Vila Nova. Se der empate ou der vitória do Ituano, o Vila Nova termina a rodada na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Vila com 27. América com 26, Santos com 25, é certo que estas 3 equipes vão fechar a rodada no G4. Resta uma vaga para o G4. Entre o Sport, que é o quarto colocado no momento, que tem 24 pontos. O Operário, que tem 22, e o Goiás, que tem 21. Porque teremos na terça-feira, fechando a rodada, às 9 da noite, em Ponta Grossa, no Paraná, Operário e Goiás. Quem venceu o jogo ultrapassa o Sport. A única chance do Sport fechar a rodada no G4 na 4ª posição é se der empate entre Operário e Goiás. Por quê? Se não der empate, o vencedor ultrapassa o Sport. O Operário, por exemplo, o Operário vence o jogo. De 22 vai a 25, ultrapassa o Sport. O Sport sai do G4, entra o Operário. O Goiás vence o jogo. O Goiás ultrapassa o Sport. Por quê? O Goiás vencendo vai a 24 pontos e 7 vitórias. O Sport tem 24 pontos, 7 vitórias, saldo 4. Se o Goiás ganha, por exemplo, por 1-0, vai para saldo 9 e ultrapassa o Sport. Então, para o Sport fechar a rodada no G4, tem que dar empate na quarta-feira entre Operário e Goiás. Quem ganhar aqui, ou o Operário ou o Goiás, o vencedor do jogo de Ponta Grossa ultrapassa o Sport e entra no G4. Parte de baixo da tabela. Fechada na rodada. CRB com 16, Brusque com 14, Ituano com 11, Guarani com 7 vão fechar a rodada, já fecharam a rodada na zona de rebaixamento. Agora algumas projeções. Já que falei da parte de baixo da tabela, vamos projetar aqui o seguinte, pessoal. Vocês lembram muito bem que nas últimas temporadas, principalmente no segundo turno das competições, nas séries A e B principalmente, eu faço as projeções de acesso, no caso da B, e também de rebaixamento para a série C. E eu sempre coloco 2 números, vocês vão lembrar muito bem. Por quê? Eu coloco que quem está fora do Z4 tem que ser melhor que o primeiro clube que abre a zona de rebaixamento. Para escapar do rebaixamento, tem que ser melhor que o 17º. Sendo melhor que o 17º, ele escapa. Certo? Quem está dentro do Z4, para escapar, no mínimo tem que ser melhor que o 16º. Para ficar na 16ª posição e escapar do rebaixamento. Por aproveitamento, o CRB aqui, por pontos, ele está no Z4. Mas por aproveitamento, quem estaria hoje no Z4 seria o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem 40,48% de aproveitamento. O CRB tem, com um jogo a menos, 41% de aproveitamento. Então, por aproveitamento hoje, o Botafogo abre a zona de rebaixamento. O Botafogo, com o aproveitamento atual, chegaria a 46 pontos. O CRB, com o aproveitamento atual, mantendo o aproveitamento atual, chegaria a 47. Quais são os 2 números, portanto? Quem está fora do Z4, para escapar do rebaixamento, tem que fazer 47.
Se o Botafogo vai fazer 46, quem fizer 47 escapa do rebaixamento. Quem está no Z4 por aproveitamento? Botafogo, Brusque, Ituano e Guarani. Tem que ser melhor que o 16º por aproveitamento, certo? Então tem que fazer aqui, ó. A Chape está indicando 40%, 46 pontos, tem que fazer 47. Entenderam? Então 47 pontos, na verdade, para escapar do rebaixamento aqui. Nesse exato momento, o número é o mesmo para quem está fora da zona de rebaixamento e para quem está dentro da zona de rebaixamento. Por quê? Porque o CRB, que tem aqui 41%, estaria à frente por aproveitamento do Botafogo e também na Chapecoense. Então, no momento, 47 pontos para escapar do rebaixamento, quem está dentro ou fora do Z4. Vamos para o G4, para a zona de acesso. Os 4 primeiros, pessoal, sobem. Quem está dentro do G4 por aproveitamento ou por pontos, mas por aproveitamento aqui, ó, que são Vila com 60, América Mineiro com 57,7. Aliás, Santos primeiro aqui, ó, Santos com 59. Aí América com 57,7 e Sport com 57,1 são os 4 primeiros aqui pelo aproveitamento. Então, esses 4 por aproveitamento que estão aqui também por pontos e por aproveitamento, para subirem, tem que fazer uma campanha melhor que o 5º colocado por aproveitamento. Hoje, o 5º por aproveitamento é o Operário, pessoal. O Avaí está aqui com 23 pontos, mas tem 51% de aproveitamento. Por aproveitamento, o Operário, que é o 8º por pontos, ele é o 5º colocado, ó, tem 52% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, mantendo o aproveitamento atual, o Operário chegaria no final da competição com 60 pontos. E o Sport, que é o 4º colocado por aproveitamento, fechando o G4 hoje, chegaria a 65. Então são os 2 números que eu sempre falo. Quem está no G4 tem que ser melhor que o 5º colocado. Então, Vila Nova, América Mineiro, Santos e Sport, hoje tem que fazer um ponto a mais que a projeção do 5º colocado por aproveitamento, que é o Operário. Se o Operário projeta 60 pontos, quem está no G4 aqui tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Operário, 61. Então, quem está no G4 tem que fazer 61 para subir, 61 pontos. Quem está fora do G4 tem que ser melhor que o 4º colocado. Se o Sport indica que vai fazer 65, quem está fora, para não perder a vaga, os critérios de desempate, tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Sport. Se o Sport projeta 65, quem está fora do G4 tem que fazer um ponto a mais que o Sport, 66. Então, 66 pontos para quem está fora do G4, 61,61 para quem está dentro do G4. Confirmando o fechamento da rodada. Nesta segunda-feira, 8 da noite, Santos e Ituano. É a 15ª rodada. Se o Santos vencer, ultrapassa o Vila, ultrapassa o América, ultrapassa o Vila e assume a primeira posição. Na quarta-feira, 9 da noite, tem o Operário de Ponta Grossa contra o Goiás. Quem vencer o jogo aqui entra no G4, ou o Operário ou o Goiás. Se der empate, o Sport fecha a rodada no G4. Deixa eu falar agora na parte final dos 2 jogos desse domingo. Começando pelo jogo do líder aqui, Vila Nova de virada, 2-1 para cima do Avaí, que teve a estreia do Wagner Love, estreia com gol. O Wagner Love marcou o gol do Avaí a 27 do primeiro tempo. Na segunda etapa aconteceu a reação do Vila Nova, que descontou aos 18 com o Elias. O Elias marcou o gol de empate aos 18 da segunda etapa. E já nos acréscimos, a 49 da segunda etapa, um belo gol do Henrique Almeida virando o jogo para o Vila Nova, dando ao Vila a liderança da Série B. Vila que não perde há 5 jogos, pessoal. Tem na sequência aí 4 vitórias e 1 empate. Venceu o Mirassol em casa por 1-0. Aí venceu o Goiás, no clássico, em casa também por 1-0. Empatou com o Curitiba, na capital paranaense, em 1-1. Aí venceu o Amazonas em Manaus por 2-1. E nesse domingo, em casa de virada, também por 2-1, venceu o Avaí. Portanto, 5 jogos sem derrota do Vila Nova, que volta a campo na próxima quinta-feira, agora dia 18, jogando em casa, 8 da noite, contra a equipe do Santos, que tem nessa segunda-feira um jogo importante aí pelo Campeonato Brasileiro. O Santos pega aqui confirmando, ó, o Ituano. Então, nessa segunda-feira, Santos e Ituano. Na quinta-feira, lá em Goiânia, Vila Nova e Santos. O Avaí, pessoal. O Avaí vem de 2 derrotas seguidas. Rodada passada perdeu para o Novo Horizontino em casa por 1-0 e agora de virada perdeu para o Vila em Goiânia por 2-1. Não vence há 6 rodadas o Avaí. São 4 empates e 2 derrotas na sequência do time do Avaí. Na sexta-feira o Avaí volta a campo, dia 19 agora, jogando às 7 da noite em casa, em Florianópolis, na ressacada contra a equipe do Ceará.
Chapecoense 1, Brusque também 1, pessoal. O Brusque marcou com o Olávio, a 33 da primeira etapa, e teve aos 14 do segundo tempo o Dentinho expulso. Então, a partir de 14 da segunda etapa, o Brusque jogou com um jogador a menos e sofreu um empate aos 40 do segundo tempo. O Bruno Leonardo marcou o gol da Chapecoense, uma falha terrível do goleiro Matheus Nogueira do Brusque. O Brusque não perde a 6 jogos, a sequência invicta do Brusque tem aí uma vitória e 5 empates. Aliás, um time que empata muito, o Brusque vem aí de 5 empates seguidos na Série B. O Brusque que volta a jogar agora domingo, dia 21, próximo domingo, dia 21, contra o Botafogo em Ribeirão Preto a partir das 6h30 da noite. Já a Chapecoense tem apenas uma vitória nas últimas 5 rodadas, uma vitória, um empate, 3 derrotas, últimas 5 rodadas da Chape na Série B do Brasileiro. A Chape que venceu na 14ª rodada o Goiás, lá em Goiânia, por 2-1, foi a última vitória da Chapecoense, que volta a jogar na quinta-feira agora, dia 18, 9 da noite, contra o Novo Horizontino, no interior de São Paulo. Chapecoense, Novo Horizontino e Chapecoense. Então, confirmando, Vila Nova com 27, Santos com 25. Ou o Vila ou o Santos vai fechar a rodada, um dos dois vai fechar a rodada como líder. Vila Nova, América e Santos, fecha a rodada entre nas 4 primeiras posições, no G4, na zona de classificação, zona de acesso para a Série A do ano que vem. Sport com 24, Operário com 22, Goiás com 21, um desses 3 fecha também no G4. E finalmente, CRB, Brusque, Ituano e Guarani vão fechar com certeza a rodada na zona de rebaixamento, tá bom? É isso aí, fui!